Um grande prazer estar com o senhor aqui, fazendo análise desse momento histórico no Oriente Médio. Como o professor muito bem colocou, ele, o líder do HTS, Abu Mohammed al-Jawali, ele é uma pessoa que teve conexões históricas com a Al-Qaeda, chegou em alguns momentos até conexão com o Estado Islâmico, que depois foi combatido por vários grupos durante essa guerra civil, e é a ele que se refere o presidente Joe Biden quando ele diz que várias organizações que são consideradas terroristas, inclusive pelo governo dos Estados Unidos, estão sendo monitoradas de perto pelo governo americano, e ele diz que está acompanhando os discursos desses líderes do HTS. Inclusive, o al-Jawali fez um discurso hoje dentro de uma mesquita, mostrando aí a conexão muito forte com a religião que esse grupo tem. Falando especificamente, Débora e professor, eu queria até um comentário do professor depois sobre isso, se for possível, Débora, mas me chamou muito a atenção nesse discurso do presidente Joe Biden duas coisas. Ele faz um diagnóstico correto do que aconteceu, dizendo que os ataques de Israel, como o próprio professor pontuou, foram muito importantes para a queda do Bashar al-Assad, porque desgastou ali milícias e o próprio exército da Síria, mas desgastou milícias que são ligadas ao Irã, e o Irã estava muito desgastado, por isso não pôde defender o Bashar al-Assad. Também foi correto na análise de que a Rússia, que está tendo dificuldades ali para manter o seu esforço de guerra na Ucrânia, também não tinha mais como manter o esforço do Bashar al-Assad. E foi um diagnóstico muito parecido com o que o Donald Trump também faz. Então, os Estados Unidos, o governo americano, tem um diagnóstico muito claro do que aconteceu, como a gente vem discutindo aqui desde de manhã. Só que me chama muito a atenção que não me parece que os Estados Unidos tenham um plano efetivo do que acontecer. Porque eu queria destacar duas palavras que você já mencionou, inclusive, Débora, que o presidente Biden disse, que são os seguintes: nós estamos entrando numa era de 1. Risco, 2. Incerteza dentro da Síria. O presidente Joe Biden foi bastante genérico. Vamos apoiar a Jordânia, o Líbano, Israel, o Iraque, vamos tomar outras medidas, vamos monitorar esses grupos, mas não foi específico do que é possível o governo americano fazer neste momento para garantir que a Síria não se esfacele ali em territórios controlados por grupos diferentes, como aconteceu na Líbia. O professor mencionou isso também na primeira análise dele, e um comando por um grupo islamista radical, um grupo islâmico radical. Então, os Estados Unidos, o próprio governo americano mais poderoso do mundo, reconhece o que aconteceu, mas não tem muitas saídas para colocar no tabuleiro neste momento. O Joe Biden me pareceu forte no diagnóstico, mas não muito claro no que fazer daqui para frente. Não sei se o professor concorda com essa visão. Eu concordo, sim. Inclusive, veja só, Américo, o que o Trump disse antes do Biden se pronunciar, né? Que os Estados Unidos, aspas, não devem se meter, né? Que não devem interferir, e que, mesmo slogan de sempre, né? America First, não, deixe que eles se resolvam. Realmente, né, quando ele cita os países dizendo que vai apoiar, parece que pode ter havido uma formação de estratégia, mas vamos pensar direito, o Biden vai ficar no poder mais um mês e meio, né? Então, que grande estratégia seria essa que duraria mais do que isso, sendo que o sucessor dele já disse que não vai haver interferência direta do Irã, embora a gente saiba que muitas vezes o Trump fala algumas coisas e depois vai em caminho oposto. Por exemplo, ele disse que ia sair do Afeganistão, era promessa de campanha dele no primeiro mandato, ele não saiu do Afeganistão. Quem acabou saindo foi o Biden, e foi uma saída desastrosa, Américo e Débora.